Boa tarde, gente. Estamos aqui mais uma vez, a turma da página É para Falar de Gênero Sim, com nossa live semanal. Hoje temos um prazer muito grande, um prazer institucional e um prazer pessoal de contar com Malu Jimenez, essa pessoa que mora no nosso coração. Vamos falar de um tema muito importante e caro para nós, são pautas invisíveis, a gordofobia e a bissexualidade. Então, como a gente sempre começa aqui toda semana, vamos iniciar fazendo a nossa audiodescrição. Eu sou Cláudia Reis, uma das administradoras dessa página. Conto aqui no meu backstage com Alexandre Bortolini, criador e também administrador da página. Sou uma mulher branca, gorda, estou usando óculos de aros vermelhos, cabelos curtos, uso hoje um headphone de earcups preto. Estou vestindo, em homenagem a Malu Jimenez, uma camisa preta, com fundo preto, e com várias mulheres gordas dançando felizes. Atrás de mim você vê alguns livros numa estante, uma sapinha com uma coroa dourada na cabeça, um quadrinho onde tem uma pessoa barbuda com um lenço de vermelho de bolinhas brancas e um cartaz que me dá um orgulho imenso de falar dele, especialmente na tarde de hoje, que é o cartaz do Puta Peita, onde você lê a frase "lute como uma gorda". E eu convido minha grande amiga Malu Jimenez para fazer sua audiodescrição e saudações iniciais. Boa tarde, Malu. Boa tarde, que alegria. Estou muito, mas muito feliz de estar aqui com a Cláudia, minha amiga, amada, irmã, parceira. Eu estou sentada num lugar onde eu trabalho muito, faço todas as minhas lives e tenho um ambiente muito carinhoso para eu estar de bem na hora de fazer meu trabalho. Eu sou branca, uso um óculos quadrado preto e cinza, tenho olhos verdes, meu cabelo é castanho escuro, uso uma camiseta "Lute como uma gorda", escrito em branco, em homenagem a Claudinha, em homenagem a nós gordas, uma camiseta preta. Do meu lado direito tem uma estante de livros, e do meu lado esquerdo, em cima, colado na parede, um lambe do Lute como uma Gorda da Peita, que apoia o meu projeto, que apoia a discussão sobre gordofobia. Muito genial, muito obrigada, Malu. A gente está muito feliz de poder começar um pouquinho essa nossa conversa. E a Malu, né, gente? Só para a gente posicionar aqui um pouquinho o lugar de fala da Malu. Malu é filósofa, é bissexual, é doutora em estudos de cultura contemporânea pela Federal do Mato Grosso do Sul, é idealizadora desse projeto chamado Lute como uma Gorda, que daqui a pouquinho a gente vai saber dos detalhes. E está aí escrevendo no Todas Fridas, está aí nesse embate grande que é a gordofobia contra uma série de situações que a gente vai aos pouquinhos trabalhar aqui hoje. Mas eu queria começar, Malu, como a gente está falando de pautas invisíveis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você é uma mulher maravilhosa que, além de gorda, também é bissexual. Então, você está em várias frentes aí, lutando por um espaço, por uma representatividade, por uma visibilidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse seu lugar de mulher bissexual e como é que você enxerga essa relação com o movimento e com a sociedade como um todo. É um lugar complicado, né, Cláudia? Porque a bissexualidade ela é mega mal entendida, não que as outras sejam entendidas, né? Mas a bissexualidade as pessoas confundem com putaria, não que a gente não goste, né? Mas não é só isso, né? E também confunde com lance binário, né? Como se fosse só homem e mulher. E, na verdade, não é isso. A forma como eu leio e aprendo, e leio, e vejo, e converso com outras pessoas, eu me entendo como bissexual, porque eu me entendo como além de, né? Eu descubro a minha sexualidade, eu venho descobrindo a minha sexualidade. Eu já achei
que eu era hétero, depois eu achei que eu era homo, depois eu achei que eu era, não sabia muito bem o que eu era, fiquei perdida. Aí descobri a bissexualidade. Eu me sinto hoje, já conversei isso com você, como fluida, né? E estou nessa descoberta, mas eu sou bissexual exatamente por isso, porque é além daquele padrão hétero, né? Além do outro, eu tenho milhões de possibilidades. E eu acabei casando com um homem, né? A gente mora junto aí há 12 anos, um homem bissexual também. Eu nunca imaginei que ia casar com um homem, casei. Ele também nunca imaginou que ia casar com uma mulher e casou. E talvez por isso, né? Porque a gente não está completamente dentro desse, ainda bem, sistema hétero, né? É uma construção, eu não sei o que pode acontecer comigo amanhã, mas a bissexualidade, ela é exatamente isso que a gente estava falando, né? Ela não é discutida, ela não é falada, ela é mal interpretada, inclusive, né? Então, a importância de falar disso, tirar da invisibilidade. Eu acho que até estava falando para você daquele livro Contra a Sexualidade, né, do Preciato, que tem tudo a ver, é esse rompimento, né, o rompimento desse padrão homem e mulher. Então, você descobre que não encaixa em você isso, que você não é isso, que você não quer repetir isso, essa sexualidade, e aí você abre para outras possibilidades e você vai se descobrindo. E eu estou falando de mim, sabe, Cláudia? Porque existem outras pessoas bissexuais que não pensam igual eu, já pensam diferente, mas eu acho que o bissexual parte disso, sabe? Não se encaixa na sexualidade hétero, homem e mulher, se é que isso existe, essa construção aí ridícula. E aí, a partir dessa sacação, começa uma possibilidade de reconstrução da sua própria sexualidade. Eu venho reconstruindo aí faz uma cara, acho que não tem um fim, né? Para mim não tem um fim. Eu sei que eu sou bissexual. Hoje eu moro com um homem e amanhã eu não sei o que pode acontecer. Então é esse meu lugar de fala, de descoberta. Mas eu vejo, como eu moro com homem, às vezes as pessoas não sabem, né? Não percebem, não sabem, também não ando com um cartaz, né? Só quando a gente entra nessa discussão. E aí o que eu percebo é que quando vão falar sobre bissexualidade, mesmo quem está no movimento tem essa confusão, sabe? E acho que quem tem que falar de bissexualidade é quem é bissexual, não quem é outra coisa e quer falar o que é a bissexualidade, né? Nem eu posso dizer o que é, eu posso dizer o que é para mim a partir dessa experiência de romper com a sexualidade heteronormativa. Não, isso é tão genial que você está trazendo, Malu, porque o mês de setembro, me parece que está sendo um mês bastante especial, né? Malu, inclusive, a gente não falou no início, Malu está falando lá do Cerrado, né? Malu está falando do Mato Grosso, e aí, né, desse espaço. Então, a gente está hoje aqui no dia que a gente começa a primavera, né, Malu? E aqui que dia lindo, gente. Que dia lindo para a gente se encontrar, Cláudia. Para florescer, né? E aí, assim, aqui no Rio, no Rio de Janeiro, a gente começou a primavera chorando, né? Porque tá uma chuvarada danada. Eu estou querendo empurrar a chuva para ver se ela vai para aí, Malu. Empurra. Mas ela está por aqui. E eu estou falando dessa representatividade porque o mês de setembro ele é um mês... Setembro Amarelo, todo mundo conhece, aí contra o suicídio, mas ele também é um mês da visibilidade bissexual. Ele também é um mês da visibilidade da luta anti-gordofobia. E amanhã, dia 23, é o dia da visibilidade bissexual. E aí, o que eu estou falando que é interessante você trazer esse ponto de falar, olha, até vocês aí, ó, a turma toda da nossa comunidade, também, né? Dá umas ratas. Sim, aí, dá umas ratas com a gente, etc. Porque esse movimento, lá em 1990, está fazendo 30 anos de um manifesto bissexual que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Justamente discutindo isso que você está falando aqui. Ó, vocês estão aí discutindo LGBT, teve Stonewall, teve não sei o quê, mas vocês estão invisibilizando a nossa discussão. E lá atrás, há 30 anos atrás, não é uma coisa agora de discussão trans,
desse movimento que está emergindo com força agora, não. 30 anos atrás, a turma falava exatamente isso que está falando. Ó, gente... Olha que legal. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa possibilidade de romper esse mês é maravilhoso. A gente conseguiu ressignificar o mês da luta anti-gordofobia, porque tinha o dia 10, né, que era o dia do gordo, e a gordofobia comia solta, veio importado dos Estados Unidos, e o ativismo consegue ressignificar isso, ótimo para a gente dar visibilidade para essa luta. Meu livro aí lançando também esse mês, falar de bissexualidade, primavera. Eu acho que a gente precisa se unir na causa, né? A gente precisa entender. Eu, por exemplo, quero entender sobre transexualidade. Eu ouço, eu tenho canais que eu sigo, que eu quero ouvir o que elas têm para falar, o que eles têm para falar. Quero entender como eles se posicionam. Acho que tem que rolar a mesma coisa também com a bissexualidade, né? Ouvir, respeitar e não interpretar do seu ponto de vista que não é, né? Então, eu acho que rola um preconceito aí, rola grande. É assim, só para a gente, não sei, minha dúvida aqui que eu quero trazer para você, porque eu não sou mulher bissexual, sou uma mulher lésbica, sou uma mulher sapatã, então, eu não sei, mas o que eu escuto, tá, Malu, na turma, entre as minhas, né, o que eu escuto é falar assim, porque as pessoas bissexuais estão sempre precisando dos dois gêneros para se completar. E aí, na minha avaliação, isso parece mais uma questão de confundir bissexualidade com a responsabilidade afetiva, com a bigamia e uma série de outras questões que, vamos combinar, né, Malu? Perpassa todas as orientações sexuais. Exatamente, gente. E outra coisa também, né, Cláudia? A gente está falando de sexualidade e fica se pegando em gênero, sabe? Que tem que trocar de gênero, que não sei o que é de gênero, né? A possibilidade acho que do bissexual é exatamente isso, é transpassar isso do gênero. Então, eu acho que rola em todos os lugares essa traição, essa vontade. A gente tem um problema errado aí, triste, dessa concepção de sexualidade heteronormativa, né? E isso daí vai foder todo mundo, né? Por mais que a gente tente se libertar, a gente carrega isso, é uma ressignificação o tempo todo, mas isso não tem um grupo que é mais, um grupo que é menos, né, e tudo mais. Então, e outra coisa, eu, pelo menos na minha experiência, eu tive as minhas fases de pegação, que era tudo mesmo, eu estava afim, e se tiver vontade de novo, com certeza vai rolar, mas eu tive momentos de estar com uma pessoa só, porque naquele momento fazia sentido, que é o que aconteceu agora, nesses 12 anos, com essa pessoa que eu conheci, que é o meu companheirão, meu puta amigo, mais do que qualquer coisa, que me apoia pra cacete, que é gordo, que é bi, que é anarquista como eu. Um puta chefe. Puta chefe, que faz umas puta comida. Como é que eu vou? Como é que é, né? Como é que não dá? Não dá, tem que continuar enquanto eu estiver bem e tal, vai ser, senão troca, mas cada vida, cada história é uma, né? Com certeza. E, Malu, eu acho bacana a gente trazer essa... Então, Alexandre está jogando assim, ó. Se é mais de 2, por que não usar poli ou pansexual? Bom, tem uma discussão aí, não sei se Malu vai coadunar com isso, mas tem uma luta de política dentro do movimento LGBT, justamente um embate, uma tensão entre pansexuais e bissexuais. Eu não sei se você participa desse debate ou não participa, mas eu já conheço isso, isso já tem um tempo que a turma pansexual vem discutindo, não legitimando, no meu entender, não legitimando essa amplitude da bissexualidade. Você vê dessa forma? Como é que você enxerga isso? Eu acho que isso tem a ver mais com identificação, sabe, Alexandre? Isso tem a ver com a minha identificação quanto bi, e tem gente que se identifica quanto pan. E é isso, né? É a sua identificação com aquilo.
Se existe um apagamento da luta bi pelos PANs, também existe pelos gays, também existe pela comunidade inteira, né? Existe. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Porque eu mesmo conheço muitas pessoas e eu sou uma delas que saí muitas vezes do ativismo LGBT+, exatamente por isso, porque eu não tinha voz, eu não conseguia falar por ser bi. Então eu me afasto, né? Eu não consigo falar, não tenho voz, não me identifico, não me sinto pertencente, então eu me afasto. Isso é ruim para o movimento. Eu acho que a gente tem que unir forças e ouvir o que essas pessoas têm para falar, por que elas se identificam com bi. Eu me identifico com bi exatamente pelo que eu expliquei aqui, mas pode ser uma pessoa que pensa como eu, que se identifica como pan. E aí, qual é o problema, né? Eu não vejo muito problema nisso, não. Acho que o mais importante é a gente respeitar a identificação de cada um, né? Muito sensacional, exatamente isso. Olha esse Marcelo aí, olha, trazendo aí meu companheiro, gente, lá da filosofia de 10 mil anos atrás. Que coisa boa. E aí, eu quero pegar esse gancho que você traz para a gente, Malu, da representatividade, do respeito por essa representatividade, e entrar um pouquinho agora nessa pauta da gordofobia. Essa pauta tem estado muito em voga, e aí eu quero que você fale para a gente, explique um pouco para a gente essa diferença de gordofobia e body positive, essa discussão toda que ainda está muito... Assim como a bissexualidade tem uma luta muitas vezes invisibilizada, na minha concepção, a questão do corpo gordo, do corpo dissidente, né, ele tem também essa invisibilidade, sobretudo no que diz respeito às mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, começasse. Primeiro, o que é gordofobia, Malu? É a gente fazer o quê? Como é que é? Então, gordofobia é um estigma, um preconceito contra as pessoas gordas ou com as pessoas gordas. É um estigma institucional, estrutural, ou seja, ele está na organização da nossa sociedade em associar todo corpo gordo a um corpo doente, a um corpo inferior, a um corpo sujo, a um corpo incapaz, e aí vai, né? Só depreciações. E esse estigma, ele está encravado dentro de nós, né? Ele está na nossa estrutura de ver o mundo, de entender os corpos, de entender as pessoas. Então, isso é a gordofobia. A gordofobia, ela é diferente de body positive, de corpo livre, de todos esses movimentos aí que vem aparecendo, porque tem uma grande diferença que a gente precisa entender sobre pressão estética e gordofobia, né? A pressão estética, ela acontece com todas as pessoas, magras, gordas, altas, baixas, azuis, amarelas, de todas as formas, todo mundo sente essa pressão, porque existe um padrão inalcançável, a gente vive numa sociedade onde a gente nunca está satisfeita com o nosso corpo, com o que a gente para consumir, né? Então, isso é body positive, que fala de pressão estética, corpo livre, de todos os corpos. A gordofobia não, ela não fala de todos os corpos, ela fala de corpos gordos, e ela não está falando de pressão estética, ela está falando de direitos básicos, como acessibilidade a cadeiras, acessibilidade a transporte público, acessibilidade nos hospitais, maca, aparelhos de pressão, enfim, todos os aparelhos que tem lá. Também está falando sobre direitos de conseguir um trabalho, direitos de não ser vista com nojo, direitos humanos básicos que a gente tem direito na Constituição e que as pessoas gordas perdem. Elas são desumanizadas só por serem gordas. Então, a gordofobia é isso, a nossa luta é pela despatologização desse corpo, que esse corpo não seja mais associado a um corpo ruim, a um corpo doente, né? E a acessibilidade, porque nós somos 57% da população e mesmo assim as coisas não são feitas para esse corpo. Então, como que nós somos 57%
parte da população, e não existem macas que aguentem nosso corpo nos hospitais, né? É essa nossa luta, é disso que a gente está falando. Eu, na academia, com a minha tese, meu livro, venho denunciando a forma como o Estado e as instituições tratam a mulher gorda desde que ela nasce, todas as humilhações, os traumas. Eu começo a partir do meu corpo e das minhas experiências e mostro, ó, não é só comigo, é com a Cláudia, com a Maria, é com a Jéssica, é com a Joana, é com a Vanessa, olha aqui o que elas estão falando. E denuncio também a injustiça epistemológica científica sobre os nossos corpos, que isso precisa ser revisto. Associar o corpo gordo dentro da ciência como doente precisa ser revisto. Precisa ser revisto porque isso tem colaborado com a nossa morte, né? Porque se eu associo o corpo gordo com o corpo doente, quando eu chego num hospital falando que eu tô com dor aqui, o cara fala, você tem que fazer uma bariátrica, você vai morrer, você tá gorda. Não, mas doutor, eu tô com dor aqui, mas a bariátrica vai te ajudar, né? Que é o que a gente vê, sabe, no ativismo, que aconteceu comigo, aconteceu com você, com qualquer outra pessoa gorda, já aconteceu. Então, é isso. Resumidamente, tá? Então, eu queria pegar isso aí, Malu, porque, inclusive, você escreveu vários textos recentemente aí, em várias revistas eletrônicas, por conta, especialmente desse período que nós estamos passando, né, da Covid-19, do coronavírus, e aí a gente ouviu várias coisas a respeito do corpo gordo, né, nesse período aí. Porque o corpo gordo é um corpo naturalmente inflamado, o corpo gordo é um corpo que naturalmente teria a dificuldade com relação à Covid, e, inclusive, a gente conversou sobre isso, as vacinas não vão funcionar nos corpos gordos. E aí, recentemente, a gente teve aí, né, uma sequência de lives dos médicos falando, sobretudo, sobre essa questão da gordofobia e falando sobre essa pressão médica gordofóbica sobre esses corpos dissidentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Cara, a pandemia trouxe uma gordofobia que eu que estou estudando vai fazer 6 anos, eu fiquei chocada, porque é uma loucura. A galera tem mais medo de engordar do que pegar o Covid, gente. Sabe? A galera vai na academia, corre o risco e tal, por medo de engordar. Os memes, muitas mulheres me ligando, mandando mensagem desesperadas, né? Porque em que ajuda a mídia a colocar o corpo gordo como um corpo que está mais propenso a morrer de Covid, né? Como um grupo de risco. Até escrevo num texto que, para mim, o maior grupo de risco são as pessoas pobres, num país miserável, que não tem acesso a nada, não teve acesso à água. Lembra uma época que a gente conversava, Sim, falava do Rio? Aqui no Rio, exato. Então, gente, aí a questão precisa ser revisto isso, está sendo violento. E tem gente ganhando muito dinheiro por trás disso, porque aí vem os e-books para emagrecer em 15 dias, cinta, é o shake, é o não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a pessoa faz esses regimes aí maravilhosos, loucos, que você vai perder 10 quilos, não perde, ou se perde, volta a ganhar, porque se regime de dieta fosse bom, a gente fazia só um, né? E não é o caso. Não é o caso, até porque nós, pessoas gordas, fazemos regime a vida inteira para tentar emagrecer. Chega um momento que a gente fala, não vou fazer mais esse negócio, quero mais fazer, né? E aí a gente se liberta. Então, é muito cruel a gente associar o corpo gordo e as consequências disso, né? Ninguém fala, por exemplo, que eu estava falando antes, que os hospitais não têm estrutura para receber uma pessoa gorda se pegar Covid. Não tem. É isso, né, Malu? Eu já conversei com você sobre isso, com as manas gordas também. Claro que o corpo gordo vai morrer mais na Covid. Você vai estar lá no CTI e tem que ser virado, né, de 2 em 2 horas. Quem vai lá virar o corpo gordo de 2 em 2 horas sem uma estrutura que o auxilie, tendo um monte de gente lá com dificuldade? Então, é óbvio que o corpo gordo ele vai ter uma sensibilidade maior nessa questão, mas não em essência, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho também dessa preocupação imensa com a saúde
as pessoas têm com o nosso corpo, né? Está todo mundo muito preocupado com a nossa saúde. Muito, nossa. E aí nos indica a bariátrica, como se bariátrica fosse sinônimo da saúde. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você andou estudando sobre corpos que passaram por bariátrica e essa relação entre saúde, corpo gordo e corpo que passou por bariátrica. Gente, primeiro a gente precisa pensar o que é saúde na sociedade capitalista, né? O que é saúde na sociedade capitalista? É o que dá dinheiro, né? O que é saudável e dá saúde na nossa sociedade? Está todo mundo doente. E o corpo gordo é que está todo mundo mal, não tá ninguém legal, não. Olha o que a gente come, olha o que a gente faz, olha como a gente trata o próximo, olha como a gente educa as pessoas. Gente, isso é doente, tá? Sinto lhes informar. E aí, Malu, só um detalhe que eu quero ajudar aqui um pouquinho na nossa discussão. Claro. Essa história de que o corpo gordo ele é inflamado. O corpo gordo é inflamado e o corpo que se nutre de alimentos industrializados também é. Mas qual é a sociedade capitalista que vai assumir isso? Olha, essa comida que a gente faz aqui, processada, ela inflama o seu corpo. A primeira coisa que eu tenho ouvido médicos falarem para pessoas que têm essa questão, né? Pegou o Covid e tal, se afasta dos processados. Por quê? Por que a gente tem que se afastar dos processados? Né? E esse é um ponto. Olha a amiga Irineuza trazendo aqui mais um dado aí para a nossa discussão. Além da questão da gordofobia, a gente tem também a questão do recorte etário, né? Recorte geracional. Os idosos também estão sendo colocados. E aí você culpa esse grupo que já é invisibilizado. Você culpa o gordo, tá vendo? Ó, de tão gordo pegou o Covid. E tira também a responsabilidade do Estado. Aí a culpa é minha que peguei Covid, não é o governo que é genocida, sou eu que sou gorda, né? Então, voltando a falar o negócio da saúde, a saúde hoje ela é associada à estética. Todo corpo que é considerado belo é um corpo saudável e todo corpo que é considerado feio, que isso daí é uma construção social, é considerado doente. A nossa concepção de saúde está totalmente equivocada, errada, e a gente precisa rever isso. Os estudos do corpo gordo, ele enfia esse dedo na ferida. Ele fala, vamos rever isso aí, que isso aí não está legal. Outra coisa também, que isso já vem da filosofia da ciência, nenhum corpo que nasce e morre, vive aí, 60, 50, 40 anos, seja lá quanto, ele não vai nascer e morrer saudável, gente, isso não existe, tá? A gente vai ter doenças no meio do caminho. Às vezes a gente vai ter mais doenças, a gente vai ter menos doenças. Todo corpo vai ter momentos doentes. E o corpo gordo é um corpo. Então, ele também vai ficar doente. Agora, dizer que todo corpo gordo é doente sempre, nossa, isso daí está super equivocado. É um preconceito, porque existem pessoas magras que também estão doentes. Né? O lance da obesidade, lá dessa palavra aí que a gente odeia, né? Que acaba com a gente. A obesidade, por ela mesma, ela não é uma doença. Qual é a doença da obesidade? Mas é porque ela vai trazer outras doenças. Tá, ela traz outras doenças. E quer dizer que gente magro não tem pressão alta, não tem diabetes, entende? Não tem inflamações. E a turminha que fica preocupada com a nossa doença, né, com a nossa saúde, desculpa, a turminha que se preocupa muito com a nossa saúde, está muito preocupada com a nossa saúde, mas não se preocupa, por exemplo, em saber se eu tenho... tá bom, vou me cuidar, vou lá tentar fazer um exame. Mas eu não tenho aparelho de ressonância magnética que sirva para o meu corpo. Aí ninguém está preocupado com isso. Está preocupado com a minha saúde? Vai lá no hospital e dou uma maca para o meu corpo, sabe? Que aí sim você vai estar preocupado com a saúde, né? Essa invasão dos corpos dissidentes é foda, sabe? Chega, né? Já deu. Então, como o nosso corpo é dissidente, inferior, eu posso falar o que eu quiser, eu posso tocar, eu posso humilhar, eu posso machucar, eu posso dizer o que eu quiser sobre ele. Não é assim. Eu posso mutilar, mutilar. Eu encontrei com uma médica que, logicamente, veio me fazer o convite da bariátrica, né? Uma médica da família.
E aí ela veio me fazer o convite da bariátrica. Você sabe que a gente fica quente nos tamancas quando a pessoa nem te ouve, já vem falar sobre isso. E aí, quando eu dei meu ataque, ela falou: eu estava esperando finalmente uma gorda falar um negócio desse para mim. Porque todo mundo que senta aqui, todo mundo que senta aqui no meu consultório quer fazer a bariátrica, e eu quero explicar. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Os remédios que você toma agora por causa da diabetes, do não sei o quê, a gente pode, inclusive, com exercício físico, alguma coisa assim, reduzir esses remédios. Agora você vai ter que tomar outros tantos remédios por conta de bariátrica, por conta de uma série de coisas que seu corpo perde na hora da mutilação. Ela usou esse termo comigo. Na hora que eu mutilo o seu corpo, você vai perder uma série de coisas que você vai ter que suprir com remédios a vida inteira. Então, assim, olha, é uma escolha, né? Muitos médicos estão revendo isso. Eu fiz agora parte de uma formação, de um seminário de formação sobre gordofobia médica na Faculdade de Medicina da UFMG, e esse domingo eu vou participar de outro do Conselho de Estudantes de Medicina Regional. Eles estão querendo conversar, eles querem saber, essa nova geração principalmente, porque eles estão vendo que tem alguma coisa errada, né? Não está legal. Não está legal a forma como a medicina vem enxergando a sociedade, a mídia, a sociedade em si, né? Porque é estrutural, então todo mundo, inclusive a educação, né, Cláudia? A educação, a escola, e nós duas já falamos, trabalhamos, montamos oficina, estamos agora escrevendo um texto para um livro, falando sobre esses espaços educacionais que são extremamente gordofóbicos, né? Desde do uniforme, que nunca tem para esses corpos maiores, como a cadeira, o banheiro, né? Eu lembro que quando eu fui lá fazer a palestra na Pedro II, eu não fechava a porta do banheiro para eu usar o banheiro. E eu fiquei imaginando, né? Eu falei, imagina uma criança aqui na hora do intervalo, o banheiro lotado de gente, e aí ela não pode ir no banheiro, porque tem vergonha, né? Ou vai falar, gente, para todo mundo, agora que eu vou fazer o que eu preciso fazer no banheiro, vocês saem. Então, é terrível, né? É cruel. E é tão incrível, né, Malu? Essa invisibilidade do corpo gordo, e a turma faz questão de não enxergar, né? Eu vou contar rapidinho aqui uma experiência lá no Pedro II mesmo, que eu conheci Malu tem 1 ano, mais ou menos, mas parece que a gente já se conhece há 20. Eu conheci Malu justamente... Já se reconheceu. Já, né? Rolou lá o clima. E aí, o que acontece? A gente estava fazendo uma atividade muito bacana na escola, atividade bonita, de dança circular e etc., numa quadra, com todo mundo, a escola inteira na quadra. Imagina aquela loucura? E eu saculejando meu corpo gordo lá, que para mim isso nunca foi problema. Quer dizer, já foi, mas a gente vai ressignificando. E aí estou lá saculejando meu corpo gordo com a minha turma, e eu olho no canto da quadra uma menina que já é bem famosa na escola, né? Que estava lá já há alguns anos, uma menina gorda chorando lá no canto da quadra. Tinha aproximadamente 200 pessoas na quadra. Ninguém se aproximou da menina gorda chorando. Quando eu digo ninguém, Malu, é ninguém, nem criança, nem professor, nem funcionário. Ninguém enxergou aquela criança chorando. E aí eu fiquei observando, eu vi de cara, mas eu fiquei dando um tempo. Então vamos dar o benefício da dúvida, né? Eu vou continuar aqui minha rebolação, mas vou ficar de olho. Ninguém se aproximava. As pessoas passavam a 2 centímetros dela e ninguém se aproximava. E aí, quando eu me aproximo dessa criança, Malu, sabe o que ela me diz? Eu estou muito preocupada com a prova de matemática amanhã. E a gente sabe, eu e você sabemos que não é isso, né? Eu e você sabemos que é a vergonha de expor esse corpo gordo ao ridículo, né, num movimento de dança e etc. E aí eu, enfim, fiquei ali conversando com ela, abracei, dancei junto, pedi para minha turma, segura a onda aí, dancem vocês aí, que eu vou dançar aqui no canto com ela e etc. E ninguém chegou perto da gente. Ninguém teve a curiosidade de saber o que estava acontecendo. Então, essa invisibilidade, me parece, né, Malu? Eu que estou na escola, sei lá, há pelo menos 42 anos, não menos, mais um pouco, né? Aos 43, 44 anos, a gente não vê ninguém falando do cuidado e da atenção com esse corpo gordo infantil, né?
Pois é, rola uma invisibilidade mais que isso, uma naturalização do lugar do corpo gordo num lugar triste, num lugar de exclusão. Você vê como gorda. Você viu quando a gente foi para Rio Preto? A gente estava lá no Sesc. Posso colocar aqui umas coisas da gente lá em Rio Pode, Preto? pode. Pode não, deve. Vai falando aí, Malu, vai falando. A gente viu que lá É em Rio um Preto. lugar, a gente tem um lugar já decidido, normatizado, que é o lugar de tristeza, o lugar de solidão, o lugar de mal resolvida, o lugar de não poder participar. Você vê que mulheres gordas, felizes, que se vestem de colorido, que fazem coisas muito legais, essa foto, gente, da nossa oficina. Vamos falar dessa oficina. Essa oficina se chama Lute como uma Gordinha, que eu e Cláudia Reis, amor da minha vida. Quando eu vi a Cláudia no Pedro II, eu olhei e falei: é parceira, vamos fazer coisas juntas! E foi o que aconteceu. A gente foi chamada para dar uma oficina num evento que chamava Litera Gorda, no Sesc São José do Rio Preto. E convidaram a gente para dar uma oficina para criança. E a gente sentou e montou essa oficina que chama Lute como uma Gordinha, com uma história. A gente queria fazer alguma coisa bem lúdica com as crianças, né? E aí a gente conta a história da Aninha, que é uma menina gorda que muda de escola, ela some da escola, na verdade. E aí a Cláudia, a gente começa a conversar, a Cláudia fala assim, eu falei, e aí, você está gostando de Rio Preto? Você está curtindo? E ela falou para mim, eu tô, mas eu estou tão preocupada com uma aluna minha. Ah, é? Por quê? Ah, porque a Aninha, ela nunca falta, ela está faltando, ela não vem mais na escola, não sei se aconteceu alguma coisa. E você ligou para ela? Você viu se a mãe dela ligou, se ela está doente? Não, a gente estava começando o negócio do Covid, a gente falava, será que ela está com Covid, né? E aí eu falo, não, ligue, e a Cláudia começa a brincar com as crianças. O que vocês acham? Ligo, não ligo? E aí liga, ela pega o telefone, então tá, vou ligar para perguntar. E aí. Deu um chabu aqui, não estou conseguindo compartilhar essa foto, não, Malu, mas quando melhorar aqui, eu compartilho, tá? Beleza. Vou falando. E aí, quando ela pega o telefone, ela liga, eu falo, né? Silêncio, vamos escutar o que a Aninha tem para falar, e eles todos curiosos, né? Querendo saber o que a Aninha vai falar, o que aconteceu com a Aninha, que é coisa mais curiosa que criança, né? E aí a Cláudia fala assim: você tem razão. Eu falei, por quê? Ela não está indo porque aconteceu alguma coisa. O que foi que aconteceu? Os meninos ficaram brincando com ela, chamando ela de gorda, de baleia. Eu falei, não acredito. Ela, mas é só uma brincadeira, né, Malu? Isso daí não tem problema nenhum. Eu falei, claro que tem! Isso aí tem nome, isso é gordofobia. Aí você tinha que ver os olhos, gente, das crianças gordas, cara. Foi muito alucinante aquilo. O olho chegava a brilhar, se arregalar na hora que a gente começou a falar. O que é gordofobia? Gordofobia é isso, é ficar zoando a pessoa gorda, xingando, e aí eles levantavam os gordos. Também, o Paulo faz isso comigo, a Joana já fez, eu fiz uma vez lá na aula, não sei o que. E agora, o que eu faço, né? E aí a gente fala assim, não, a gente precisa, já sei, vamos criar um plano para trazer a Aninha de volta. Mas como assim a gente vai criar um plano? E aí a gente começa a pedir para as crianças irem lá na frente, pegar o microfone e ajudar a gente a criar um plano para trazer a Aninha de volta para a escola. E aí, gente, é a coisa mais louca, porque eles têm umas ideias muito massas. Reunir todo mundo para explicar o que é, para as pessoas não cometerem. Fazer palestra. Fazer palestra. Muito legal. Fazer cartazes, levar vocês lá para falar para minha mãe, para minha tia, e aí por diante. E aí, depois que eles falam isso, na hora que eles vão falar, a Cláudia pega a agendinha dela, que é uma coisa gigantesca, com uma caneta maior ainda, e começa a anotar essas ações, né? Para depois ela falar lá na direção, ela resolver isso daí. E aí depois a gente faz um quiz para ver se eles entenderam que tal, brincando, a gente dança, e no fim,
Olha que loucura. Tem até uma foto que a Cláudia vai mostrar, que uma Pois é, estou tentando resolver aqui. Acho que o Alexandre falou que você já pode, porque ele mexeu num layout e aí deu interferência. Vê se você consegue agora. Não, e aí, eu fiquei com uma tela branca na minha. Eu não consigo ver nada. Vamos ver se melhora. E aí, uma das meninas lá que estavam assistindo vai para a Cláudia e fala para ela: não esquece de cuidar da Aninha. Você promete? Promete, né? E a fotógrafa teve essa sacação e tirou a foto. Mas várias meninas e meninos gordinhos falavam isso para a gente no final. Você vai falar mesmo? É verdade isso? Você vai conversar com ela? Você vai tomar conta dela, né? E a Jéssica Balbino estava junto. E aí ela foi assistir, e aí ela chorava, eu chorava, a Cláudia chorava, a moça que chamou a gente, a Fê, também chorava, a fotógrafa pirou. A fotógrafa pirou, falou assim, gente, eu nunca vi isso. E aí a gente conversou bastante. Nunca viu porque não tem, né? Não tem, eu não conheço. Porque não tem. Exato. Né? E aí a gente ficou pensando, se a gente tivesse, na idade daquelas crianças, visto ou participado de uma oficina que falasse sobre gordofobia, como a gente teria mudado. E você lembra de uma que pegava o microfone e falava assim, vocês não podem deixar se humilhar, que ela era toda desconstruída. Sim. Vocês não podem deixar se humilhar, vocês têm que se impor, porque ser gordo não tem nada a ver. Eu sou gorda e sou super inteligente, eu sou gorda e eu danço, lembra? Então, assim, lembro, maravilhosa, empoderadíssima. Empoderadíssima, deu uma aula para a gente, falou, olha... Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida. Olha que eu já fiz coisa de ativismo, de corpo gordo. Infelizmente, porque foi assim, a gente fez isso e foi embora lá, né? Cada uma para sua casa, e passou 2 dias, veio a pandemia com tudo. Tanto que eu acho que eu peguei aqui, você também, né, a gente achou que estava, porque os aeroportos fechando e tal. Foi o último rolê, viu, da minha vida. A gente estava junto. E um monte de SESC se interessou, né? Lógico, viram as fotos, e a Fernanda também ficou super emocionada, a Jéssica e tal, mas aí veio a pandemia, a gente não pôde. Mas teve uma coisa bacana, né, Malu? Que disso aí gerou, quer dizer, já estava rolando, mas aí a gente. Você já tinha o seu projeto Lute como uma Gorda, eu queria que você falasse dele, e também a gente estendeu um pouco o projeto Lute como uma Gordinha. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Então, o Lute como uma Gorda é um projeto que eu tive a ideia dele lá na metade do meu doutorado. Eu comecei a perceber como era grave a discussão, como era profunda e como as pessoas não entendiam nada ou elas tratavam superficialmente, sabe? Ah, tá, a gordofobia falou. E aí eu pensei, eu tenho que levar esse debate para fora da universidade. Então, eu vou criar um projeto que eu possa fazer roda de conversa, que eu possa dar palestra. Quando eu fui para o Pedro II, foi nesse projeto, né? Que eu possa falar com professores, com a mídia, enfim. E aí eu fiquei fazendo esse trabalho aí, levando, né, essa discussão sobre gordofobia. E aí eu comecei a falar da gordofobia na educação e saquei essa dificuldade na infância. Eu falei, gente, quem que vai falar disso na infância? E aí logo em seguida eu conheci a Cláudia e falei, Cláudia, a gente precisa. Ela falou, a gente precisa ontem, bora. Como a gente chama? Lute como uma gordinha. E aí eu tenho uma cartilha aqui nesses eventos que eu faço, eu levo uma cartilha bem uma linguagem bem pedagógica, falando o que é a gordofobia, como que é esse comportamento, por que ela é perigosa. Falei, vamos fazer uma cartilha para criança, então, Cláudia. Cláudia falou, vamos, eu faço a história. Rosane e Cláudia fizeram a história, uma história muito linda, gente, fofa. E aí pintou a Nalu, né, que é amiga da Rosana, que também acho que ela dá aula no Rio também, que ela é ilustradora. Sim. E ela está fazendo doutorado em artes sobre o corpo gordo. Ela falou, tive uma ideia. Eu quase morri quando ela contou isso. Fala, o que você acha de eu fazer a ilustração e a gente colocar um code, como que chama? Q-code, que você passa
o mouse, e te leva para obras de artistas famosos. E aí os professores de artes podem usar a cartilha também para dar aula de arte. E ficou a coisa mais linda. A gente está no final, já terminou, a gente está registrando, vendo essas partes aí que precisa, né, no final e tal, mas deu um impulsionamento. Então, falar, e também surgiu um convite de uma professora, de 3 professores, né, para que eu e Cláudia escrevesse sobre essa oficina num livro que vai sair sobre educação e diversidade, e a gente já começou o capítulo desse livro, que a gente vai contar, vai falar um pouco sobre essa gordofobia na infância, na escola, e vai propor essa oficina, né, como uma ferramenta da gente levar essa discussão de uma forma mais lúdica, de uma forma que chegue mais para as crianças. E eu recebi um convite, viu? Que ainda não deu tempo, porque foi nessa semana de contar, já vou contar ao vivo já. De uma amiga que faz cinema e ela está fazendo curtas infantis. E eu falei para ela do projeto Lute como uma Gordinha. Ela falou: posso criar um roteiro? Eu falei: pode não, deve. Deve, então, pelo amor de Deus. Acho que vai ter também aí um curta infantil do Lute como uma Gordinha. A gente vai achando as brechas, né? E vai entrando aí, vai falando e vai trazendo essa luta tão importante que é a luta anti-gordofobia. E uma coisa aqui, né, Malu, que a gente tem muito professor aqui, e a turma sempre fala assim: a gente não tem informação, não sabe onde estão as questões para a gente discutir, etc. E a gente sempre dá dicas de livros, e a sua tese está se tornando um livro chamado Lute como uma Gorda. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que está sendo esse processo. A minha tese está virando um livro, não, já virou um livro, está em pré-venda. Preciso vender 200 livros até dia 15 de outubro para rolar. Espero que eu consiga. Quem puder me ajudar, me apoiar, por favor. A Alexandre vai botar aí nos comments, viu? O link da revista Filos. Isso, da editora Filos, mas também tem lá no meu Instagram, que é Estudos do Corpo Gordo, por se acaso. E é um livro que vem falar em primeira pessoa, a partir da minha experiência como mulher gorda, desde a infância até a fase adulta, e as consequências dessa gordofobia no dia a dia, no cotidiano, no consumo. É uma escrita bem legal. Eu fiz questão, né, autoetnográfica, tem essa pegada de você escrever de uma maneira que a gente estivesse batendo um papo no bar, que a gente sentasse e eu contasse para vocês a minha história e a história de outras mulheres que também se identificam com a minha e vice-versa, e as consequências disso, né? As injustiças que acontece com esses corpos, a violência invisibilizada que acontece com os nossos corpos, a falta de discussão sobre isso, né? Lá na banca, na minha defesa, teve uma professora que falou assim: a sua tese é uma utilidade pública, pelo amor de Deus, você tem que publicar isso daí, as pessoas têm que ler. E acho que é legal também, não só para pessoas gordas, né? Para todo mundo, para quem se interessa por um mundo mais diverso, mais humano, com um tratamento menos violento com os corpos, né? E é aquilo que a gente sempre conversa, né, Malu? Quem é gordo precisa conhecer porque é gordo. Quem não é gordo precisa conhecer para entender como é que a gente constrói um mundo mais equânime, né? Como é que dá para a gente fazer uma outra narrativa, que não seja essa narrativa de exclusão, né? E você não tem só o livro, né, Malu? Eu tive a grata satisfação de fazer parte do seu curso Estudos do Corpo Gordo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele também. Exato, eu dou um curso que é Introdução aos Estudos do Corpo Gordo, tem muito professor lá, claro, você, né, foi uma delas, que eu introduzo aí esse debate, apresento para vocês como que funciona a gordofobia, como lidar com isso, o que é um corpo gordo, o que é um estigma, por que ele está dentro
da gente, como que a gente faz para lidar com isso, e falo também um pouco sobre o ativismo, né? O reverso disso, como que a gente resignifica isso. Então, tem muitos profissionais de saúde, da educação, da mídia, interessados nesse debate, em ter um tratamento no seu trabalho com as pessoas mais humano, né? Com mais respeito. Exato. E também, olha como tem muita coisa aí para a gente poder trabalhar em cima disso, né, Malu? A Malu faz parte de um grupo do qual eu também faço, da construção da primeira associação, pelo menos que a gente tem a notícia, a primeira associação de pessoas gordas anti-gordofobia aqui no Brasil, que é a Gordesfera. Quer falar um pouquinho sobre isso também, Malu? É importante, a gente se viu limitada na luta, né, em alguns momentos, por ser individuais, então, de processos e outras cositas mais, né, que a gente sozinha não consegue. E aí algumas pessoas se organizaram, tem advogados juntos, eu, Cláudio e outras pessoas também, para que a gente montasse a primeira associação de pessoas gordas, já tem nome, Gordesfera, a gente já votou os objetivos, agora a gente está no estatuto, e acredito que até o ano que vem a gente funde essa associação, que vai ser um passo muito grande, forte e efetivo na nossa luta, né? Porque aí as pessoas gordas podem se associar, e aí elas vão poder usar a parte de advogados, esqueci o nome, é judicial, né? Vão poder fazer os cursos, vão poder se informar, vão poder. A gente pensa também em criar um grupo de médicos não gordofóbicos para atender essas pessoas em todo o Brasil. Então, assim, vai ser um passo necessário, urgente, e está rolando, vai acontecer. Coisa boa. Então tem bastante a coisa ainda aí para a gente construir, né? Nessa discussão sobre o corpo gordo, sobre a visibilidade do corpo gordo e, sobretudo, sobre o nosso lugar de fala, né, Malu? Porque a gente tem passado aí por várias situações e eu gostaria muito que você falasse sobre isso. Nós tivemos casos aí de pessoas famosas, né, que cometeram gordofobia no humor, fora do humor, e que aí a gente se ressente um pouco desse nosso lugar de fala que nunca é respeitado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É aquela história, é sempre uma pessoa não gorda falando sobre os direitos da pessoa gorda, né? Cara, isso daí tem que mudar, sabe? As pessoas elas precisam entender urgentemente o lugar social de fala das pessoas. Elas precisam entender urgentemente que essa luta não é lacração. A gente não fala de autoestima. A autoestima faz parte, beleza. Mas eu posso ter a maior autoestima, eu posso ter o maior empoderamento do mundo, que a cadeira continua pequena para o meu corpo, eu continuo sendo vista com um olhar de nojo, eu continuo chegando no hospital e sendo maltratada. A nossa luta ela é muito mais profunda. Então a pessoa vai, comete gordofobia, humilha, machuca, e aí chama uma pessoa que nem sabe o que ela está falando lá, que confunde tudo, body positive, com não sei o quê, vai lá, dá uma lacra, é verdade, vocês mudaram, e está tudo certo. Não está tudo certo. Né? Eu acredito, Malu Jimenez, ativista gorda e pesquisadora do corpo gordo, tá tudo bem quando você se retrata. E se retratar é pedir desculpa e fazer as coisas do jeito que tem que fazer. Chamar quem estuda, chamar quem sofre. Não para lacrar e ter 500 mil seguidores na live e depois fica por isso mesmo e acontece de novo e acontece de novo. Né? Então, é um nível de banalização com o outro, né, de desrespeito com o outro, que precisa acabar. A associação ela vem também para isso, sabe, Cláudia? Porque nesses casos que a gente tem visto, que não é um só, são muitos, se a gente já tivesse com a associação, já entra com mandato pedindo retratação, entendeu? Retratação pública, porque senão a gente processa o programa. Né? E não é uma pessoa, são milhares de pessoas gordas. E quando a gente humilha,
quando a gente comete gordofobia, a gente não está machucando uma pessoa, a gente está machucando 57% da população. Isso é muita gente. E mesmo que fosse uma, não te dá o direito de você humilhar. Né? Então, rever isso, se posicionar. Eu estava conversando isso com a Jéssica lá no podcast. Nós, gordas maiores, quando a gente se posiciona, a gente fala, não, isso é gordofobia, as pessoas falam assim, nossa, como é violenta. Nossa, olha, é igual machismo. Para que isso? Para que esse mimimi? Eu estou preocupada com a sua saúde. Né? O que tem? Eu te humilho, eu te machuco, mas o que tem você se posicionar? Nós vamos posicionar, sinto muito, tá? Nós vamos posicionar, nós vamos colocar dedo e falar, é gordofobia sim, precisa ser falado. A gente está falando de vidas. E também acho que é importante a gente saber que todo mundo é gordofóbico. Eu, a Cláudia, a gente porque a gente está numa estrutura gordofóbica. Mas a gente precisa rever isso, a gente precisa reconstruir, ressignificar. Vigiar, né? Principalmente nós que estamos aí na educação, né? Que falamos para tanta gente nos ouve. Então, é essencial essa discussão, ressignificar. E o que eu entendo por pessoa gorda, por gordura e tudo mais. Malu, a gente está chegando pertinho do final e você usou aqui um termo que é bastante interessante a gente trazer aqui à pauta, né? Porque são muitas informações, a gente tem que fazer curso da Malu mesmo, ler o livro, para a gente poder se inteirar melhor. Mas você usou um termo aqui, gorda maior, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, inclusive, assim como a gente tem as tensões lá no campo LGBT, a bissexualidade também tem as suas tensões com as outras orientações sexuais, dentro da questão da gordofobia, a gente também tem diferenças entre nós, né? Está 3 quilos acima do tal do MC lá, né? É diferente de estar 50 quilos, né, acima lá do que o MC, aquela ditadura nos impõe. Então, fala um pouquinho sobre isso para a gente. Falo. Então, dentro dessa opressão, desse estigma da gordofobia, ela vai ser muito mais cruel quanto maior é o corpo. Quanto maior o corpo, mais cruel é a gordofobia. Então, existem pessoas gordas, que a gente chama de gorda menor, que ainda tem acessibilidade, entra numa cadeira com facilidade, pega ônibus com facilidade, vai na loja e tem roupa para ela, de boa os aparelhos nos hospitais. A gorda maior, a gente está falando de mim, da Cláudia, da Jéssica, de mulheres e homens que não entram em qualquer cadeira, que tem uma certa dificuldade no transporte público, no hospital, né? E que vai ser muito mais humilhada e agredida por ser maior. Então, o ser gorda maior acaba se sofrendo mais a gordofobia. E quando a gente luta anti-gordofobia, a gente está lutando por esses corpos que não entram. A gente está lutando por esses corpos que são invisibilizados. Então, porque a sociedade ela pensa assim, ó, até tal tanto, tudo bem, até tantos quilos, tudo bem, mas depois, aí já não, que sou eu, que sou monstra, né? Aí já é mórbido, né? Aí já é mórbido, já é monstra, já é dessas pessoas aí também que a gente está falando, a gente não está falando de pessoas menores. E se forem empoderadas, né, Malu? Aí é pior ainda. Eu lembro da gente em Rio Preto, lindas, maravilhosas, maquiadas, todas montadas, entrando nos lugares, entrando nos restaurantes, e as pessoas incomodadíssimas com os nossos corpos, né? Sim, você lembra disso? O que eu falei, lembro, ficou marcado também. É o que eu falei, o nosso corpo ele tem que estar chorando dentro de casa, doente, mal. Se ele aparece na rua cantando, feliz, no bar e tal, e dando risada, nossa, causa o que essas gordas estão fazendo aqui, né? A gente precisa mudar isso daí, né? E também pensar, e quem está vendo a gente, assistindo a gente, quantas amigas gordas você tem? Quantos amigos gordos você apoia? Quantas pessoas gordas você já conversou sobre isso? Quantas pessoas gordas você sai na balada, tira foto, se relaciona?
né? Então, repensa aí essa gordofobia dentro de você, que ela está aí, ela existe, né? Mas repensar isso. Quando eu saio com uma pessoa gorda, eu estou preocupada se tem cadeira para ela sentar no restaurante onde a gente vai, né? No meu carro, será que ela entra de boa? Eu preciso pôr o banco um pouco mais para trás? Como que é isso, né? Então, pensar em tudo isso é ressignificar a gordofobia também. Excelente, Malu. Eu estou com meu coração transbordando de felicidade. Infelizmente, eu não consegui colocar as outras fotos aqui, porque a gente teve um probleminha técnico, mas não vai faltar a oportunidade da gente mostrar isso para a turma que está por aqui. E eu fico muito feliz, Malu, da gente poder estar na nossa página, que é uma página especialmente voltada para professor, não exclusivamente, mas especialmente voltada para professor, que forma, de alguma medida, forma essa construção mental dessa turminha aí, eu fico muito feliz que você tenha podido estar aqui conosco, contribuindo nessa tarde, nos ajudando a ver, galianamente, nos ajudando a ver. Muito grata pela tua participação aqui hoje, minha grande amiga, de verdade. Eu que agradeço. Agradeço pelo convite, agradeço por ter encontrado você. O meu corpo gordo tem me levado a mulheres incríveis. A Cláudia é uma pessoa incrível, que se eu não fosse gorda e não tivesse lá fazendo a palestra, talvez eu não conhecesse. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui. Adoro, eu sou fã desse projeto aqui, vocês sabem, eu viro e mexo, estou aqui, dando força, comentando, eu divulgo. É muito importante o que vocês fazem, parabéns. Vida longa esse projeto. Obrigada pelo convite. Eu sou fanzona. Nós é que agradecemos, sobretudo, por você estimular essa luta aqui no Brasil e fora dele também, que eu sei da tua participação internacional, de você estar sempre estimulando aí que a gente se posicione de forma muito política. Malu, é realmente um prazer imenso. Grata a Malu, grata a Alexandre que esteve aqui com a gente no background, a turma que esteve aqui participando, nos dando essa força, tentando também compreender um pouquinho mais. E a partir da próxima semana, minha gente, terça-feira que vem, nós vamos começar o nosso especial das eleições 2020 e teremos como primeira convidada aqui Érica Hilton, que vai falar conosco sobre a sua candidatura à vereança de São Paulo. Muito grata a todo mundo que esteve até aqui. Quem puder compartilhar, compartilhe aí com os amigos e vamos em frente, tentando trazer um pouco mais de sociedade equânime para todos nós. Não é isso, amiga Malu? Isso aí, isso aí. Obrigada, Alexandre, também. Se quiser aparecer aí, agradecer. Ele Eu esteve fiquei aí interditada apoiando. aqui. Obrigado a você, meu amor. Obrigado por estar aqui com a gente. Por essa Semana aula que vem, toda, viu? semana Muito que vem é feliz. com o Xande, né? Semana que vem é com o Xande. E aí a gente não é isso, Parabéns, Xande? gente. Seus lindos. Beijo, Um beijo beijo. imenso. Até Tchau, semana que tchau. vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.